Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com você. Muito bom estar de volta para falarmos das coisas do reino de Deus. É muito bom podermos ter esse contato, né? Esse contato entre nós e a palavra de Deus. Estamos estudando um assunto de muita importância para o reino, especialmente nos dias finais que nós estamos vivendo, onde os dons espirituais se apresentam como uma ferramenta imprescindível. É a ação sobrenatural natural de Deus através de nós. Claro que Deus age também de outras maneiras, não apenas é, por meio dos dons espirituais. Mas os dons espirituais são ferramentas importantes que Deus deixou à igreja. E se Deus deixou a igreja é porque é bom. Não podemos negligenciar. Nós vimos na aula passada por que é importante estudar a respeito dos dons espirituais. Não quer que sejamos ignorantes, disse Paulo, não quer que sejamos negligentes, disse Paulo, não quer que deixemos de servir uns aos outros, disse Paulo, não quero que deixe morrer os dons espirituais ou apagar os dons espirituais, disse Paulo. Então, com tanta informação do apóstolo Pedro e Paulo a respeito da importância de se estudar os dons espirituais, nós podemos, então, saber que estamos aqui numa matéria das mais importantes, uma disciplina das mais importantes. Estudar sobre dons espirituais é muito importante para aqueles que acreditam que os dons já cessaram. Nós vimos na aula passada sobre aqueles que entendem que os dons espirituais cessaram na época apostólica e não tem mais utilidade para os dias de hoje. Então é bom que aprendamos a palavra de Deus e vemos o quanto ele é atual. O quanto ele é atual. E também é importante para aqueles que creem, para que saibam utilizar adequadamente essa ferramenta de tamanha importância para o reino de Deus. A ferramenta dada por Deus para a igreja, a fim de que seja usada por um crente, um dos seus membros do corpo, para a edificação do corpo todo. Essa é a ideia de dom espiritual e nós não podemos tirar isso da nossa mente. O dom espiritual não é para a edificação própria, primariamente. Não. Nós só seremos edificados a nós mesmos através do dom de um outro irmão. E também pela alegria de vermos Deus nos usando em benefício da igreja através do dom que ele nos deu. Isso sem dúvida. Mas o foco do dom espiritual é você, irmão, recebendo um dom e utilizando para a edificação e engrandecimento do reino. Vimos a diferença também entre dom espiritual e habilidades, dom espiritual e talento, dom espiritual e vocação, dom espiritual e missão. E esse é o ponto importante. A missão é a mesma para todos os crentes. Nós temos a mesma missão, não importa qual o cargo que você ocupe na igreja, ou se você é o pastor ou qualquer outro cargo, não importa a sua função e o seu cargo, não importa o dom que você tenha recebido, se você tem o dom da música e canta, se você tem da intercessão, não importa o dom que você tem, o que importa é que a missão que lhe foi dada é a mesma que foi dada a mim. Pregar o evangelho, para que então eu possa exercer o meu dom. Quando eu prego o evangelho, estou tirando as pessoas do inferno e trazendo para o reino da luz, para o reino do Senhor. E uma vez ele no reino, uma vez ele dentro da igreja, então nós estamos prontos para poder trabalhar com ele para a sua edificação. Então, não há dúvida de que estudar sobre dons espirituais é importante e é importante também não negligenciar, dizer, olha, não é o meu dom evangelizar. Não, evangelizar, pregar a palavra é função sua, sim, senhor. Amém? Vamos abrir aqui o nosso PowerPoint, do capítulo 2, que nós vamos estudar hoje, um capítulo bastante importante, e eu quero abrir aqui o nosso guia de estudos, que sempre nos é apresentado. Relembrando alguns pontos que são relevantes. Quem fornece o nosso curso é o IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas, que está debaixo da direção do pastor Jorge Vale. Nós estamos estudando
no curso avançado, a teologia dos dons, o que a Bíblia ensina a respeito dos dons espirituais, e estamos usando como base o livro que é o livro escrito pelo professor José Lima de Jesus. E eu, pastor João Morelli, estou aqui com vocês para a ministração dessas aulas. Já vimos na aula passada, então, a introdução à teologia dos dons, vimos algumas coisas que eu já mencionei na introdução aqui desta aula, e também vimos a diferença entre dom, que é aquilo que é o Espírito Santo lhe dado, e dons, que são aqueles dons ou aquelas ferramentas que o Espírito Santo lhe dá. Hoje nós vamos ver sobre os dons no Antigo Testamento até a reforma, ou o período posterior à reforma protestante, no ano de 1500 e pouco. Bem, vamos seguir a nossa aula, lembrando você que esse capítulo ele tem subdivisões e elas serão analisadas aqui. O Espírito Santo em Moisés, o Espírito Santo em Josué. Então, veja que vamos começar lá do Antigo Testamento. Os níveis de atuação do Espírito Santo, a diferenciação disso, serviços especiais que Deus requeria da igreja, de alguns homens, para a excepção do templo, né? Não da igreja, mas para a ação dentro do templo, para a construção. Depois, aí sim, os dons no início da igreja, como eles são tratados nas epístolas paulinas, na formação da igreja apostólica, a primeira igreja, a igreja do início, os dons espirituais dos pais da igreja até Constantino, e depois vamos falar de Lutero e João Wesley, desse período de Lutero até João Wesley, período pós-reforma protestante. Bem, não esqueça da leitura do livro. Muito importante que você tenha lido o livro antes de estar aqui nessa aula. Se você ainda não leu, por favor, pare essa aula agora, vá até o livro, leia o livro, é muito importante que você leia o livro, assista depois a aula e, em seguida, responda o questionário. Bem, dito essas coisas que são importantes, nós vamos falar dos dons espirituais no Antigo Testamento, iniciando por isso, vamos falar até pós-reforma, mas começamos com o Antigo Testamento. O poder do Espírito Santo, ele não foi um privilégio só dos crentes do Novo Testamento, dos primeiros da igreja, ou de nós que estamos até aqui, não. O Espírito Santo atuou também lá no Antigo Testamento, apesar de que o foco era o foco do Pai. Durante o período dos evangelhos, o foco estava no Espírito, apesar dos três estarem atuando, e agora, o foco está sobre o Espírito Santo, apesar de Deus Pai e Deus Filho também estarem atuando. Questão de foco dentro dos testamentos, dos períodos divididos na Bíblia. Bem, no Antigo Testamento, então, houve ação do Espírito Santo. Não dá para a gente imaginar que Deus tenha mudado, né? O Espírito Santo agiu lá. O fortalecimento dos líderes já era um papel exercido pelo Espírito Santo. E lá no Antigo Testamento, né? Não era concedido como uma dádiva permanente, como nós entendemos que agora acontece. Quando você recebe um dom, né? Um dom espiritual, ele permanece com você. Ele permanece com você, não é uma coisa feita por algum momento, mas ele permanece com você. Como uma unção, como uma capacitação, assim era feito no Antigo Testamento, para uma determinada finalidade. Terminada a finalidade, também o dom não permanecia. Esse dom ele era dado para uma finalidade, é o que parece nos mostrar o Antigo Testamento. Por isso, Davi pede a Deus que não retire, quando ele diz não retires, não me repuses a tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Não parece aqui que Davi esteja falando da salvação, não é esse o contexto, não é? Apesar dele estar vivendo aquele período turbulento de pecado na sua vida, de tristeza,
não parece, porque arrependido ele já estava, né? Então não parece estar falando ali de salvação, mas da unção que lhe fora dada para o exercício do reinado, e ele já tinha visto isso acontecer antes com Saul. Então já tinha um precedente. Então parece Davi estar orando aí nesse sentido. A capacitação, como é que ela aparecia, né? Temos um quadrinho à nossa esquerda, quem é o Espírito Santo? A capacitação espiritual dada por Deus, uma mão com fogo. Vamos entender um pouquinho dessa história de capacitação de Deus lá no Antigo Testamento. Bem, a capacitação de Deus era manifestada através do Espírito Santo. Veja aqui em Êxodo, no capítulo 35 de Êxodo. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Olha, o Espírito Santo o encheu. Veja, palavras muito comuns para nós no Novo Testamento, não é? Mas aqui está em Êxodo, capítulo 35. Vamos ver ainda em Êxodo 28, um pouquinho antes. Olha o que Deus fala. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, aliás, Arão, para consagrá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Também está aí no Antigo Testamento. O fato do Espírito Santo encher de habilidade comprova capacitação da parte de Deus. Veja, temos falado desde o início, dom é ferramenta. Dom é ferramenta de trabalho, não é prêmio. Não é? Dom não é medalha para a santidade de um crente, para o bom trabalho dele. Não é? O dom espiritual não é mimo de Deus para agradar os seus filhos. Dom espiritual é ferramenta para trabalhar. Não é? Então, o Espírito Santo, ele enche de habilidade, né? E isso mostra para nós a capacitação. Enche de habilidade. Veja aqui a palavra é bem clara. Para a execução de determinada tarefa. Por alguém que estava despreparado, que não tinha essa habilidade por si mesmo. Então, Deus deu essa habilidade. Nada a ver com alguma coisa natural daquela pessoa. Vamos ver o caso de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Vamos ver o que Deus fala dele também em Êxodo capítulo 35. Já lemos um trecho aí hoje. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo artifício e para elaborar desenhos. Olha só. E para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também ele dispôs o coração para ensinar a outrem. A ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e elaborar desenhos. Veja que tipo de dom foi dado. Isso é um dom espiritual, porque Deus o encheu com o espírito de sabedoria para fazer esse tipo de coisa. Veja que são serviços práticos, serviços manuais, serviços práticos. Então, no Antigo Testamento havia esse tipo de ação. Não só isso, vamos ver depois, mas mais coisas. Mas veja que também isso, também habilidades práticas eram dadas. Isso é dom espiritual? Óbvio que é. Se é dado pelo Espírito Santo, é um dom espiritual.
O Espírito Santo sobre Moisés e sobre os 70. Agora vamos ver um pouquinho da diferença de ação. Não é? Quando escolheu os 70 anciãos para ajudá-lo na liderança do povo, lá no deserto, Deus tomou do Espírito que estava sobre Moisés e o colocou sobre esses anciãos. Veja, eu quero chamar a atenção sua para essa palavrinha sobre. Quantas vezes ela vai aparecer no estudo dos dons espirituais até o final das nossas aulas? Veio sobre, e derramou sobre, e colocou sobre, e veio sobre. Ok? Preste bem atenção nesse detalhe, que vai ser muito importante para você entender como que é a ação do Espírito Santo, do seu enchimento para dons e ferramentas. Tá? Diferentemente do que é a sua maturidade cristã, o seu crescimento espiritual como um homem espiritual. Então, quando diz enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e aí nós estamos vendo ele falar que você está se enchendo, aí de dentro. Mas quando veio sobre, veio de fora. É uma ação de Deus sobre a sua vida e não uma ação sua de busca, que, sem dúvida alguma, é diferente. Bem, a responsabilidade de conduzir o povo naquela missão exigia uma capacitação especial de Deus. Por isso Deus fez isso com Moisés. Números capítulo 11 diz, tirarei do Espírito que está sobre ti, falando de Moisés, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. Então, observe aí, tirarei do Espírito que está sobre ti. E porei sobre eles. Ok? Já aparece no mesmo versículo 2 vezes aqui. Tantas vezes aparece, né? O Espírito Santo em Josué. Espírito Santo em Josué. Bem, na sucessão de Josué, de Moisés, quando Moisés deixa o trabalho elevado pelo Senhor, aliás, morre, né? Moisés morre, e, na sua sucessão de Josué assume o lugar de Moisés. Deus falou que o Espírito Santo estava nele. Olha só, no capítulo 27, verso 28, diz isso, que o Espírito Santo estava nele. Isso mostra que as muitas habilidades naturais que Josué tinha, de nada valeria se não fosse guiado pelo Espírito Santo. Aí nós estamos falando do Espírito guiando, não apenas guiando o caminho, mas também lhe dando a autoridade vinda do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre a vida de Josué. Tal como foi com Josué, o Espírito sobreveio a Gideão. Está lá em Juízes capítulo 6, veio sobre Gideão, sobre Davi, sobre Zorobabel, e assim todos os líderes importantes que Deus levantou. Okay? José e os sonhos. Bom, temos aqui no nosso quadro, né, uma gravura do sonho de José, que mostra aqui José sonhando e aqueles feixes se dobrando, representando os irmãos, né? Os irmãos de José se dobrando sobre ele. Esse sonho que gerou aí dificuldade, problemas entre os irmãos, né? Nós já sabemos da história. Mas José, filho de Jacó, por diversas vezes sonhou ou interpretou. Às vezes ele sonhou e interpretou seu próprio sonho, mas teve casos em que ele interpretou sonhos de outros. Nós sabemos bem disso. Mas ele deixa claro, olha, isso não é de mim, isso não está em mim. Quando o faraó pede que ele venha interpretar o sonho, isso aí não está em mim. Ele reconhece que não é ele, que não está nele. Mas é um dom de Deus, a resposta está em Deus. E ele, então, vai falar com Deus, não é?
e vai trazer a resposta, ele diz, ela vai trazer a resposta de dar paz para o faraó. E depois o faraó reconhece, né? Lá no versículo 38, do mesmo capítulo 41, o faraó reconhece: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Algumas versões traz o Espírito dos deuses, né? Porque, claro, nós estamos falando de um ímpio, então seria natural que um homem como Faraó, não conhecedor do Deus verdadeiro, mas sim de outros deuses, ele usasse essa expressão Deus. Mas o que importa aqui é o reconhecimento que ele tem de que há uma ação divina na vida de José. Então, não há dúvida que isso não era de José, e o próprio José, como vimos, reconheceu isso. A capacitação de Deus continuou no Antigo Testamento, né? Vamos falar aqui de Otiniel. Olha o versículo 3, aliás, o versículo 9 do capítulo 3, 9 e 10. Veio sobre, olha de novo sobre aqui, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, vemos aí a palavra sobre, ou seja, Deus capacitando Otiniel para uma função específica: julgar Israel e lutar e ser o vencedor. Também Gideão. Gideão também nos apresenta isso. Olha só em Juízes, agora um pouco mais à frente, Juízes capítulo 6. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina e os abiesritas se juntaram após ele. Veja, o Espírito do Senhor revestiu. Mesmo que dissesse, veio sobre, como revestimento. Nós temos isso aqui no Novo Testamento. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Veja de novo, revestidos. Então, as palavras que aparecem no Antigo Testamento a respeito dos dons espirituais também aparecem no Novo. Então, nós temos uma ação contínua de Deus. Depois acontece com Jefté. Olha o que o versículo de Juízes, capítulo 9, diz. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Olha, de novo, sobre, veio sobre. Sansão, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele. Aqui não está a palavra sobre, mas se apossou, como alguém que lhe dá um abraço, que é alguém que reveste. A ideia continua a mesma. A mesma. Sansão também tem a ação do Espírito Santo como concessão de um dom para uma determinada finalidade. Agora vamos falar um pouco sobre os dons no início da igreja. Bem, no início da igreja, os dons eram amplamente utilizados, isso não há dúvida, que certamente, mesmo tendo a ação no Antigo Testamento, como nós vimos, a utilização plena dos dons espirituais, ela aconteceu no período da igreja, no início da igreja, como nós vamos ver agora. Capítulo 1 já da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Olha só, não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, quando nós vamos falar de Coríntios, da igreja de Corinto, olha, nós sabemos que era uma igreja bastante problemática, com muitas coisas que tinham que ser corrigidas naquela igreja, comportamentos inadequados, doutrinas problemáticas, visão das pessoas com dificuldade.
visão ministerial, e Paulo precisou corrigir muitas coisas, escreveu cartas para essa igreja para correção deles, né? Então, nós vemos ali no meio da mesma carta que fala dos dons espirituais, também fala do incesto, também fala de fofoca, também fala de acepção de pessoas, enfim, problemas na ceia, fala um monte de coisa. Mas era uma igreja pentecostal, no sentido de que operava os dons, a ponto de dizer, nenhum dom vos falte. Né? De maneira que não vos falte nenhum dom, como diz o texto aqui. Impondo-lhe as mãos, Atos capítulo 19, veio sobre eles, olha, sobre eles de novo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. De novo, início da igreja e ação. Dons espirituais são ferramentas que a igreja recebeu em abundância, especialmente a partir do batismo de Atos, capítulo 1, verso 8. Dons espirituais agora nas epístolas paulinas, apesar de a gente já ter visto alguns textos das epístolas paulinas, vamos falar um pouco mais disso. As orientações de Paulo em suas epístolas sobre os dons espirituais e a operação deles na igreja mostram que os dons continuaram em ampla operação nas igrejas. Então, não foi só durante o tempo dos apóstolos, mas quando Paulo sai da formação da igreja, ou seja, muitos anos depois, a igreja ainda operava dons a ponto de Paulo ter que corrigir o uso deles, ou reclamar quando eles estavam sendo apagados ou negligenciados. Não é? Especialmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e 14, nós vemos assuntos assim. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Capítulo 12, verso 1 de 1 Coríntios, nós já falamos sobre isso lá na nossa primeira aula, quando enfatizamos que Deus deseja que conheçamos esse assunto e que não sejamos ignorantes a respeito deles. No capítulo 13, olha, o capítulo depois, Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. E aí o texto continua como vocês conhecem. Mas eu quero enfatizar aqui que, do mesmo jeito que ele fala da importância dos dons espirituais no capítulo 12, no capítulo 13, ele abre um parênteses para falar que esses dons devem ser exercidos no amor. Veja que o contexto não mudou, continua falando de dons espirituais. Porque no 14 ele volta ao assunto, ou seja, não é que ele volta, ele não saiu do assunto. 12, 13, 14 estão falando dos dons espirituais. E o capítulo que fala sobre o amor está falando dentro desse contexto de dons espirituais. E ele diz, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, desde aí o capítulo 14. Então, nós sabemos que o capítulo 12 fala de dons espirituais, o 13 dá foco no amor, mas não deixou de falar dos dons espirituais. Ele dá o foco no amor, no exercício dos dons, mas não tirou do contexto. E no 14 ele continua dizendo, olha, siga o amor, como acabei de falar no 13, mas não deixa de procurar com zelos os dons espirituais. Veja, o assunto é o mesmo. E, principalmente, que profetizeis. Então, a profecia parece aqui ser colocada como um dos principais dons, no sentido de eficiência para a edificação da igreja. Por isso ele fala, não que os outros não sejam tão importantes, mas que esse, por trazer a mensagem de Deus à igreja, ele se torna bastante relevante e deveria ser abundante. Paulo faz a comparação com o corpo também. Né? A participação individual de cada cristão no uso dos dons é como a atuação dos membros de um corpo. O corpo tem mão, tem perna, tem pé, né? E eles atuam em favor do corpo. Todo mundo trabalha em favor do corpo, ninguém trabalha em favor de si mesmo. Né? A mão não trabalha em favor de si mesma, não. Ela opera em favor do corpo. Ela pega comida, ela traz comida ao corpo. Né? Para que o corpo estando saudável,
todos os membros estarão saudáveis. A Igreja Apostólica tinha as recomendações do apóstolo Paulo de que cada um possuía um ministério a exercer, de acordo com os dons que havia recebido. Então, todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem o seu dom. Não sei se todo mundo tem a mesma quantidade de dons. Isso nós não sabemos. Nós sabemos que cada um tem pelo menos um dom espiritual, porque recebeu ele de Deus. Olha o que diz aqui Paulo aos Coríntios. Porque assim como o corpo é um só, o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, Cristo é o cabeça de um corpo que tem muitos membros, e esses membros somos nós. Aos Romanos, ele diz: por quê? Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, interessante essa palavra, né? Graça que foi dada, cada um não pense além do que convém, mas pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui a ideia de corpo é colocada. Mais uma vez, é enfatizada a ideia de um corpo. Aqui temos uma imagem, né, do corpo de Cristo e nós aí. Dos pais da igreja até Constantino. Então, passamos pela época apostólica, vamos entrar aqui nos dons espirituais durante o período dos pais da igreja até o ano 330, por aí, e um pouco mais, né, com a vinda de Constantino e a igreja cristã sendo colocada como igreja oficial do Estado, do Império Romano. Um dos argumentos usados para contrariar a continuidade dos dons em todos os tempos tem sido a ausência de dons miraculosos no período pós-apostólico até a era de Constantino. Então, não há realmente muitos relatos de ação de dons espirituais na igreja desse período. Mas isso não quer dizer que o dom cessou. Uma coisa é você deixar a chama apagar, outra coisa é dizer que a chama não existe, ou que ela não pode ser reacesa. Uma coisa é você negligenciar, outra coisa é você dizer que não existe. Uma coisa é você não acreditar, outra coisa é não existir, de fato. Então, não podemos considerar isso. Bem, de Lutero a João Wesley. Bem, nós já vimos que no período de Constantino, desde os pais da igreja até Constantino, não temos muitos relatos. Isso não significa realmente que não houve. Nós não temos nada não. Nós temos pouca coisa escrita relatando isso. Mas isso não é uma garantia. Não é porque não se escreveu que não se tem. Não é? Quando nós falamos aqui, apenas como exemplo, quando nós falamos do período interbíblico de 400 anos, onde vai de Malaquias até Mateus, então 300 e poucos anos, não chega a 400, se diz que não houve profecia nesse período. 400 anos, ou quase 400 anos, Deus não se manifestou. Isso não é verdade. Não é? Eu estou usando isso apenas como exemplo para a gente imaginar que não é porque algo não foi relatado que não aconteceu. Não foi escrito que não aconteceu. Tá? Então, é certo que houve manifestação poderosa de Deus durante o período de 400 anos. Houve palavra profética de Deus durante esse período, mas não foi colocado em livros considerados canônicos. Aí é uma outra história. Não quer dizer que não aconteceu. Não é porque ninguém viu que não aconteceu. Nesse caso, a mesma coisa. Não é porque não foi relatado por escrito em algum livro que não houve manifestação, apesar de que há escritos, mas não há em abundância. Olha, cessou os dons. Esse é um argumento usado que não vale. Mas vamos agora passar da reforma protestante, então vamos
digamos, até esse período da Reforma Protestante, até João Wesley, período da Reforma, que foi marcado por muitas divergências no tocante aos dons espirituais. Já houve também houve sobre outras doutrinas, mas também sobre os dons espirituais. Os milagres, nesse tempo, eram apontados pelos teólogos católicos. Vamos lembrar disso, né, que a Igreja Católica assume a posição de igreja universal desde o tempo de Constantino até o tempo da Reforma Protestante. Então, desde os pais da Igreja primitiva, ela usou, né, esses pontos teológicos como base para dar autenticidade à Igreja e o testemunho da sua autoridade. Então, como acontecia milagre, então, dizia, olha, está vendo, a Igreja Católica é a Igreja verdadeira, porque acontece milagres. Então, milagres eles eram apontados pelos teólogos como base de autenticidade, como base de autoridade para a Igreja. Ok? Agora, com João Wesley, nasce o metodismo. Wesley, uma figura extraordinária, um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. Sermões de João Wesley estão disponíveis aí na internet, nas bibliotecas. Um homem de referência para todos nós. Não é? Mas o metodismo, que veio dessa sequência de João Wesley, ele foi o influenciador na teologia pentecostal em relação ao Espírito Santo. A esse respeito, olha o comentário que Frederick Daly Branham faz. Parece que o pentecostalismo majoritário absorveu da sua descendência metodista as convicções da experiência subsequente e instantânea e as transferiu integralmente da santificação, segundo Wesley, para o batismo com o Espírito Santo. Então, segundo o pentecostalismo. Então, ele faz uma comparação, dizendo que o Wesley ele dava ênfase à santificação, enquanto o batismo no Espírito Santo era a ênfase dos pentecostais. Diz, olha, essa influência, ela permaneceu, porém, há uma divergência de foco, né? Mesmo sendo dentro da ideia, a mesma ideia que procedia de João Wesley. O metodismo, pentecostalismo e o batismo. Bem, o metodismo, assim como o pentecostalismo, crê que o batismo com o Espírito Santo seja uma segunda obra da graça. O que é segunda obra da graça? Bom, se é a segunda, teve uma primeira. E qual foi a primeira? A salvação. A salvação é a primeira obra da graça. E que o batismo é uma segunda obra, ou seja, ela vem depois. Que o batismo com o Espírito Santo não acontece ao mesmo tempo da salvação. Há uma linha, nós vamos ver as linhas de entendimento mais à frente, mas uma linha, vou adiantar aqui, que acredita que quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo, e esse já é o batismo. Isso já é o batismo do Espírito Santo. Mas o João Wesley não. Ele dizia, assim como os pentecostais, que é uma obra subsequente. Primeiro você é salvo e depois você é batizado com o Espírito Santo. E você pode até ser salvo sem nunca ser batizado com o Espírito Santo. Wesley deu forte ênfase ao trabalho dos dons, valorizando cada pessoa com os grupos criados, ajudava no desenvolvimento da igreja. Wesley enfrentou oposição sobre esse método de trabalhar com os obreiros leigos, mas ele fez a igreja se desenvolver muito. Não é? Aquela ideia de que quem dá o impulso à igreja é a sua liderança, o clero, foi desmistificada por João Wesley, quando ele trabalha com leigos para a expansão da igreja. A doutrina da segunda obra da graça, eu disse, o batismo que vem depois, né, dá a ênfase à capacitação do Espírito Santo, tanto para o líder quanto para o leigo.
Então, quando ele é batizado, não, os dois são capacitados. Não importa a função que ele tem, ele recebe a capacitação para exercer o seu ministério de acordo com o dom espiritual que foi concedido pelo Espírito Santo. Wesley tinha como base que todo cristão tem dons e que os poderia desempenhar. E isso contrariava alguns conservadores da época, que pensavam que só o clero poderia exercer dom espiritual. No entanto, ele desenvolveu um trabalho, John Wesley, bastante edificante, com membros leigos, que não tinham formação acadêmica, colocando lideranças em pequenos grupos e estimulando cada membro a crescer no corpo de Cristo. Isso foi, sem dúvida, uma revolução no meio evangélico. Bem, terminamos aqui a nossa segunda aula, no segundo capítulo, e eu quero incentivar você a ler o seu livro e depois entrar no site e preencher o questionário que está proposto para você. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, com a graça de Deus.